Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Meus irmãos, uma boa noite a todos. É sempre com uma grande alegria e com o coração batendo mais forte que a gente vê tanta gente aqui para nos ouvir. Mas aqui nós estamos, com muito boa vontade, com amor no coração, como nos disse a página de hoje, que o amor resolve tudo. Viajantes do tempo, com idas e vindas dos dois lados do mundo, nós estamos sempre buscando alguma coisa, principalmente quando encarnados no corpo físico, como no momento, nesse planeta maravilhoso. A nossa busca é eterna, eternamente nós buscamos. E desde o princípio dos tempos, quando o homem surge na Terra, após o resfriamento da bola de fogo, após a calmaria, que veio depois do turbilhão, milhares de anos depois surge o homem e começa a buscar alguma coisa. Começa a buscar alguma coisa que possa satisfazer as suas necessidades e aos seus prazeres também. Essas satisfações, essa busca, pode ser de ordem material como de ordem espiritual. E aí, nesse caminho, desde os tempos primitivos, ele vai descobrindo coisas, vai buscando sempre melhorar e alcançar patamares mais altos nesse caminho de evolução. Atritando duas pedras, descobre o fogo. Trabalhando ainda as pedras, manipulando-as, ele chega a utensílios e armas que irão protegê-lo, que irão defendê-lo, que irão facilitar também a sua vida. Chega até as cavernas onde se abriga, e desse abrigo nas cavernas, ele se sente protegido das intempéries e dos inimigos, animais e outras tribos. E assim, nessa trajetória, nessa marcha progressiva, o caminho é o da evolução, a que todos nós estamos fadados na vida aqui do corpo. E é através do empenho e do trabalho que o homem define a sua vida no corpo físico. E nós, então, sabemos que o nosso caminho é a evolução. A doutrina espírita nos esclarece isso logo em princípio e que nós estamos aqui para alcançar esses patamares mais elevados, acompanhando a Terra, que também se encontra num momento de modificação, de transformação. Mas que evolução é essa? Que caminho é esse? Como buscar esse caminho se tantos anos depois nós ainda percebemos à nossa volta tantos transtornos, tanta insegurança, tantas coisas modificadas, tantas coisas invertidas? E no capítulo 25, que é o capítulo do nosso trabalho de hoje, nós encontramos palavras de Jesus que não deixam dúvidas na nossa participação nessa caminhada, quando ele diz: buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Seguindo a essa afirmativa, a essa convocação, a essa chamada de Jesus, encontramos ainda as outras palavras, ditas também pelo Mestre: pedi e se vos dará, batei e a porta se abrirá, porque aquele que pede, recebe, quem procura, acha, quem bate, a porta se abrirá. E nós aí nos sentimos confortados, nos sentimos amparados por Jesus e pelo Pai, porque sabemos que temos essa proteção, sabemos que fazemos parte de toda essa humanidade, que o Pai está sempre nos olhando e que Jesus nos governa. Mas quando nós observamos esse texto, essas palavras contidas nesse texto,
nós percebemos que nada é de graça. Que não é sentar, cruzar os braços e simplesmente pedir. Porque observamos também que não temos sabido pedir. Já que nos encontramos, depois de tanto tempo, com tantos sofrimentos, tantas dores, que não estamos sabendo buscar e que também não estamos batendo nas portas certas. E as portas que têm se abrido para nós, as portas que nós temos encontrado, têm nos levado à mágoa, à decepção, à angústia, à incerteza. Mas analisando o texto, como nós já dissemos, nós percebemos que os verbos usados por Jesus, bater, pedir, buscar e procurar, são verbos de ação. São verbos que precisam da nossa ação, da nossa atitude, e que as palavras são imperativas: pedi, buscai, batei, sem sombra de dúvida, nos convocando à nossa participação constante em busca da nossa evolução, da nossa plenitude, de tudo de bom que nós sabemos que nos espera. Demonstram essas palavras que na inércia e na ociosidade nós não vamos encontrar nada, apenas o que temos encontrado até agora e que não nos agrada. E que quando nós olhamos, quando nós usamos a nossa consciência, quando nós usamos a nossa razão, nós percebemos que estamos caminhando de forma errada. Então é, portanto, na ação, com a nossa participação e mobilização, que nós conseguiremos evoluir. São Mateus, no seu Evangelho, capítulo 7, não nos deixa dúvida quando diz: o Pai não nega aos filhos nenhum pedido razoável. Olha as palavras de São Mateus. Ele não disse nenhum pedido, porque isso nós temos feito e não temos encontrado as respostas. Ele diz nenhum pedido razoável. E continua dizendo: qual homem que o filho pede pão e ele lhe dá pedras? Qual homem que o filho pede peixe e lhe dá serpentes? Se os homens da terra, que são maus, dão as coisas boas aos filhos, que dirá o Pai do céu? Esse nos dará os bens eternos, desde que nós tenhamos a maneira como pedir, que nós saibamos pedir por esses bens. Então, no ponto de vista da terra, nós percebemos que essas duas máximas de Jesus, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, ou, como é que nós dissemos? Ajuda-te que o céu te ajudará. É essa que nos mostra a ação. Essas máximas, elas são análogas, e nós vemos logo que elas são filhas do trabalho. Porque se eu preciso ajudar, se eu preciso buscar, se eu preciso procurar, eu estou trabalhando em meu próprio benefício. Se são filhas da lei do trabalho, são também automaticamente do progresso. Porque o progresso é o filho do trabalho. O trabalho exercita as nossas inteligências. E através do exercício da nossa inteligência, nós vamos cada vez galgando mais degraus na nossa trajetória. E isso basta a gente olhar para trás, basta a gente olhar um pouquinho a história da humanidade, que nós vemos quantas coisas, né, nós temos acrescentado aos nossos conhecimentos. No princípio, como nós dissemos, o homem agia apenas pelo instinto animal, por aquela força que ele tinha dentro dele, procurando se beneficiar, se preservar e se alimentar. Mas havia dentro do homem esta força dada por Deus, que é inerente a todos nós. Todos nós temos a força que faz com que a gente caminhe sempre procurando alguma coisa melhor. E nessa melhora, em busca do positivo, nós chegamos às invenções, às descobertas, ao crescimento da ciência que nos dá tudo aquilo que precisamos nas nossas vidas. Então, nessa busca que começa através das invenções, das descobertas e da ciência, nós estamos caminhando primeiro em busca do material, em busca das nossas satisfações, e é isso que nos eleva, é isso que faz com que a gente progrida toda vez que nós queremos uma vida melhor. E o homem encontra a pólvora, os remédios, os eletroeletrônicos e tantos outros benefícios que a vida nos traz. E realmente,
do momento em que o homem inicia essa evolução material, automaticamente a sua inteligência já evoluída começa a caminhar em busca da evolução moral. Mas nós percebemos ainda o despropósito, né? O desnível que existe entre a evolução material e entre a evolução moral. Nós ainda nos encontramos apegados demais às nossas necessidades materiais, ao nosso dia a dia, aos nossos imediatismos. E visamos mais as coisas que favorecem a nossa vida e deixamos em detrimento as coisas que favorecem a nossa alma. E exatamente através dessas mudanças que nós percebemos da ciência, da tecnologia e tudo mais, que percebemos também como a vida é fascinante. Quanta coisa linda no universo, como Deus é bom e onipotente, como Ele nos concede todas essas descobertas e todas essas conquistas em benefício próprio. Então, através das pesquisas, o homem vai saindo da selvageria e vai caminhando para a civilização. E é exatamente nesse ponto que nós nos encontramos, na diversidade dos espíritos que se encontram encarnados na Terra, que nós sabemos que a evolução, né, ela tem vários degraus, vários aspectos, e encontramos pessoas muito evoluídas e outras pouco evoluídas, tanto intelectualmente como moralmente. É nesse estágio que nós nos encontramos. É nesse momento das nossas vidas que nós precisamos da busca, mas da busca certa, não da busca que temos feito até agora e que só tem nos trazido sofrimento e dor. Precisamos buscar o que realmente nos promoverá enquanto criaturas, enquanto expoente máximo da criação divina, enquanto participantes, com certeza, da evolução do mundo. É o momento da grande busca, é o momento de nós encontrarmos o caminho certo que poderá nos levar a um estágio melhor. E aí nós vamos, como nos diz o Evangelho, analisando o progresso que o homem tem feito. E, mais uma vez, chegando à conclusão da necessidade de acreditarmos na pré-existência da alma e na reexistência da alma. Porque se assim não fosse, nos dizem os espíritos, nós permaneceríamos ainda no estágio primitivo. Chegaríamos aqui sem saber nada, aprenderíamos algumas coisas e íamos embora. Voltaríamos novamente sem saber nada, né, espíritos novos, como muitas religiões, muitos segmentos acreditam, e novamente adquiriríamos conhecimentos que iriam embora conosco. Então, esse progresso, tudo isso que nós vemos, olhando de uma maneira geral a humanidade, sem olhar um determinado povo, um determinado grupo, nós temos que acreditar na pré-existência da alma e na pluralidade das nossas existências. Só assim, com a bagagem que nós trazemos, adquirindo outras durante a nossa vida no corpo, nós vamos cada vez mais galgando esses degraus tão importantes para nós. Saímos da barbárie, vamos passando pelo caminho da civilização material a caminho da civilização moral, que infelizmente sabemos que ainda está um pouco distante de nós, como nós já dissemos. Então, esse é o caminho que nós buscamos. A reencarnação é um fato óbvio para nós. Não existe evolução sem reencarnação. Nada vai acontecer sem que a reencarnação esteja presente. E na Bíblia e no Evangelho, nós já encontramos isso presente. Todos nós sabemos, desde a Bíblia até o Evangelho de Jesus, intrínseco, no meio das palavras, está lá a reencarnação. Jesus era tão maravilhoso que ele colocava os ensinamentos principais por baixo das letras, porque sabia que o povo daquela época não tinha a menor condição de entender. Mas hoje, com a doutrina, nós já captamos essas mensagens. Por isso as palavras de Jesus foram para ontem, são para hoje e serão para a eternidade. Sempre nós alcançaremos o que ele quer nos dizer, a mensagem que ele nos envia. Falou que João Batista era Elias, como não compreender isso senão pela reencarnação? Falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
outra afirmativa que nos dá a certeza de que nós estamos aqui não pela primeira vez. Nós sabemos que nós julgamos o efeito pela causa. Como julgar um progresso, uma evolução, se não tem uma causa lá atrás? É como nos diz o Evangelho, o ensinamento de que a realidade de que existe um motor é quando a máquina trabalha, mesmo que esse motor esteja escondido dentro da máquina. Mas nós sabemos que ele existe, tanto que a máquina está trabalhando. Assim é a nossa caminhada através da evolução. E somente a ressurreição nos diz de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui na Terra, nos explica, nos justifica as anomalias e as injustiças aparentes. Nossa, olhando em volta, não há como não acreditar nesses ensinamentos. Então, sem esses princípios, nós jamais poderíamos acreditar na evolução. Nós jamais poderíamos buscar essa nova caminhada que é fundamental para as nossas vidas no corpo. Mas nós já dissemos que a evolução é um fato consumado. Aqui estamos para conquistarmos a evolução, para conquistarmos a nossa plenitude, para conquistarmos um estágio melhor na nossa caminhada. Mas e aí? Que busca é essa? Nós já perguntamos lá atrás. Quais são os verdadeiros valores da nossa vida? Até então, os valores que nós temos dado, também já dissemos, são muito mais voltados às nossas satisfações do corpo do que às satisfações da alma. Nós sabemos perfeitamente que temos buscado bons salários, boa casa, bom carro, boa comida, bons passeios. E não analisamos o que significa tudo isso na nossa vida. Que grau de importância nós precisamos dar a essas coisas na nossa caminhada. Então, os verdadeiros valores que nós buscamos para galgarmos, para encontrarmos a felicidade, precisam ser descobertos. E nós, até hoje, temos nos afastado da felicidade. Aqui estamos em busca dela, mas se olharmos com atenção à nossa volta, na nossa família, na nossa casa, nos nossos amigos e até a nós mesmos, nós vamos verificar que estamos afastados da felicidade, que a depressão anda tomando conta das criaturas. E quem é feliz não é deprimido. Não é? Quem trabalha a felicidade dentro de si não encontra tempo nem espaço para esse tipo de sentimento. Então, nós temos caminhado nos equívocos, nós temos caminhado nas vontades imediatistas e nos valores distorcidos. Nós temos dado, como já dissemos, mais importância aos valores materiais, em detrimento dos valores espirituais. A nossa busca, então, nos dizem os espíritos, é a busca do equilíbrio. O equilíbrio é o ponto principal para que a gente possa se adequar à vida no corpo, para que a gente possa realmente encontrar alguma coisa que satisfaça o nosso eu, alguma coisa que nos faça melhores para nós mesmos e para os outros, alguma coisa que nos possibilite encontrar a felicidade. Então, a busca para que nós possamos ter esse equilíbrio, que é o ponto de partida, nós precisamos conhecer 3 valores fundamentais da nossa vida, que é ser, fazer e ter. É tudo que nós vivemos no corpo. Ser, fazer e ter. É simplesmente quando nós nos adaptamos a esses 3 valores, quando eles se encontram em harmonia, é que realmente nós poderemos buscar o nosso equilíbrio. Então, nós percebemos que a felicidade é de nossa responsabilidade. Mais uma vez, fica certo para nós que a responsabilidade é nossa. E Chico Xavier, de tantas frases maravilhosas que nos deixou, tem uma em que ele diz que Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. O que vamos colocar nela fica por nossa conta. Então, está aí, as oportunidades estão aí. O que nós vamos fazer de cada dia a mais que Deus nos concede na vida no corpo é nosso.
É nossa responsabilidade. É o nosso livre-arbítrio, né? Que a gente tanto fala e que incomoda tanta gente. Essa história, meu Deus, eu sou culpada de tudo. Era tão bom quando a gente culpava, né? Os outros, a divindade, no começo da civilização, eram sempre os deuses os culpados. Hoje não, somos nós. A nós pertence a conquista, porque é nossa responsabilidade. Então, quando nós analisamos esses 3 valores, nós vamos falar primeiro do ser. O ser é o mais importante. Através do ser, nós vamos nos identificar com o ser íntimo, com o Deus que existe dentro de nós, com o eu verdadeiro que nós somos. Sabemos que temos dentro de nós a essência divina. Isso não é novidade para ninguém aqui, mas buscar essa essência divina é que é o segredo das nossas vidas. É buscar essa essência, os nossos valores, os germes que estão ali das nossas capacidades de evoluirmos, de sermos alguém, de plantarmos coisas boas na nossa vida, estão lá. E nós ouvimos na novela outro dia uma coisa que a gente gostou muito. É o nosso DNA divino. Então, a gente tem o DNA divino. Vamos lá, gente, vamos buscar, vamos fazer valer essa nossa paternidade. Porque do momento em que nós encontramos nessa busca interior, que Joana de Ângeles tanto nos fala, né? O autoconhecimento, a busca interior. A gente não muda o que a gente não conhece. Conhece-te a ti mesmo, já disse o filósofo, lá no início, né? na Grécia, no princípio da civilização dos homens. Então, esse conhecimento é inevitável. Eu não mudo o que eu não conheço. Eu não trabalho em cima do que eu não sei o que é. Então, conhecer o meu ser é o primeiro caminho para a minha felicidade. O fazer. Nossa vida é um fazer sem fim, né? Em todos os aspectos. Quando nós fazemos e usamos o nosso ser interior, e usamos essa nossa essência, esse ser essencial, nós somos co-criadores do Pai. E fazemos tudo, usamos a nossa criatividade em todas as atividades, na família, no trabalho, na casa espírita, na sociedade. Nós passamos a usar o bem e o bom nas nossas atitudes. Esse é o fazer da nossa vida. É no trabalho, seja o que for. Quando a gente coloca o amor, quando a gente coloca o bem em primeiro lugar, nós vamos ser co-criadores do Pai e, com certeza, nós vamos trabalhar nessa evolução. O ter. O ter é quando nós entramos em contato com tudo que nós temos. Olha quantas coisas nós temos nas nossas vidas e nós entramos em contato com os acontecimentos, com os relacionamentos, com os bens da nossa vida. Mas é entrar em contato já usando o ser essencial. Olha que importância. Nós vamos passar a policiar os nossos acontecimentos, a nossa participação neles. Nós vamos agir e falar de forma que possamos contribuir para o nosso bem e o bem comum, que é para isso que nós estamos aqui, essa troca de valores que é importante nas nossas vidas. Então, é nesse bem comum que nós vamos atuar, nos nossos acontecimentos e os nossos relacionamentos. Como ainda estamos tão equivocados? Como queremos mudar o outro se não mudamos a nós mesmos? Como exigimos do outro que não temos para dar? Como achamos que somos donos de alguma coisa e de alguém, quando não somos nem donos de nós mesmos? Quando temos dificuldades de trabalhar voltados para tudo isso que nós aprendemos, é segunda, é terça, é na hora do estudo, é na mesa mediúnica, é na palestra pública. A gente ouve, mas ainda tem dificuldade. Então, quando nós trabalhamos esse ter, nós vamos também lutar pelo desapego. O desapego das coisas materiais. Tem tanta gente, né, que ainda é tão apegada, não vou dar isso não, um dia eu uso. Não vou dividir isso aqui não, vai ver que eu vou precisar. Ele fica com aquele apego, juntando um monte de coisas. E o apego às pessoas, nós temos que amar sim os nossos amores, os nossos familiares, os nossos amigos, mas nós não temos que ter um apego exagerado.
Nós vemos nas mesas mediúnicas o que acontece com os espíritos que vão lá para o outro lado e continuam apegados aos amores daqui. Eles fazem mal às criaturas que eles amam, né? Eles não saem do lado. E as pessoas ficam mal, não sabem o que é, e está lá o outro, mas eu gosto tanto dele. Gosta dele, então vai gostar de lá, né? Fica bem longinho por enquanto. É porque nós não trabalhamos o desapego. Nós ainda falamos, minha casa, meu filho, meu marido, meu carro, tudo é meu. Olha o pronome. E esse pronome vai ficando dentro da gente e nós vamos achando que isso tudo é verdade. Então, o aperfeiçoamento do ser, em busca da felicidade, em busca de tudo aquilo que nós precisamos, vai acontecer quando esses 3 valores estiverem alinhados: ser, fazer e ter. É só uma questão de observar o que estamos sendo, o que estamos fazendo e o que estamos tendo. E a maneira como nos relacionamos com tudo isso. Porque a hora que nós conseguirmos harmonizar, botar assim numa linha só esses 3 valores, nós vamos, em primeiro lugar, conseguir a harmonia interior. Da harmonia, nós vamos passar para o equilíbrio que nós buscamos. Porque você só pode buscar o equilíbrio se estiver bem com você. Se estiver desequilibrado, sem saber o que você quer, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, como? Sem harmonia não há equilíbrio. Então, nós começamos pela harmonia, passamos para o equilíbrio. Quando nós temos equilíbrio, nós temos felicidade. E quando nós temos felicidade, nós estamos a caminho da plenitude. Quando eu estava fazendo esse estudo, teve lá um anúncio na televisão, eu falei dos 4 fantásticos, né, daqueles super-heróis, eu falei que esses são os nossos 4 fantásticos: a harmonia, o equilíbrio, a felicidade e a plenitude. Tudo isso envolvido pelo amor. O amor que Jesus plantou, o amor que Jesus nos ensinou, e o amor que precisa banhar as nossas atitudes. Esse amor que conjuga essas 4 virtudes é o caminho certo para a nossa evolução. Para a evolução que vai aperfeiçoar a nossa vida, que vai mostrar que é através do nosso esforço próprio, pelo trabalho, que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos na busca do ser interior. Esses apontamentos, esses ensinamentos, nós encontramos no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho. É um livro muito lindo, que tem ensinamentos maravilhosos. A gente fala aqui, até para que quem estiver interessado possa buscar. Então, quando nós iniciamos, conjugando, começando a caminhar em busca desses valores, nós vamos deixando para trás equívocos, distorções, mágoas, desajustes, e sabemos que, como nos disse, desde o livro de Alírio até o Evangelho, que a lei do trabalho é fundamental nas nossas vidas. Se Deus houvesse nos privado do trabalho material, nós estaríamos atrofiados. Se Deus tivesse nos isentado do trabalho intelectual, nós estaríamos ainda no primitivismo, na ignorância, não teríamos evoluído nada. Por isso, ele fez do trabalho uma necessidade que fica provada quando disse Jesus: procura e acharás, trabalha e produzirás. Então, o trabalho, vamos desmistificar, né? O trabalho virou um peso, um castigo. As pessoas ficam loucas para se aposentar, para ficar à toa. A gente escuta isso de gente nova, já se espanta. A gente espanta. Eu quero parar, eu quero ficar à toa, eu quero ir para a praia, eu quero beber água de coco. Não é por aí, não é essa a função do homem na Terra. Muita coisa que nós agimos como trabalho nos gratifica também. Eleva a nossa alma, nos dá prazer. E é isso que nós precisamos fazer das nossas vidas. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E eles dizem que sim, até porque é uma necessidade. Se é uma necessidade, é uma lei natural. E que o trabalho, ele estimula a nossa inteligência, e a civilização obriga o homem, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Já viram como cada vez que a gente tem uma coisa, a gente quer outra melhor?
E aí a gente já o celular já não presta mais, a gente já quer um da outra geração, e aí lá os que fabricam, que inventam, os que descobrem, vão lá e vem um negócio mais. A gente não chega nem a entender, eu então, não chego nem a entender um, já tem outro para não, chega, não dá para mim. Estava até conversando com a minha amiga Leila, que eu gostaria de fazer a coisa bonita que o povo faz aí, mas eu não sei, não consegui ainda, mas eu chego lá, né, Leila? Conto com ela. Então, gente, é a dificuldade que a gente tem, né? Tem os espíritos que são mais tecnológicos, eu não sou, não. Então, essa busca, essa ânsia por coisas melhores, que vai fazendo do homem, a inteligência do homem evoluir. Na questão 675, Kardec pergunta se só o trabalho material se entende, né? Se entende por trabalho só a ocupação material, que é um trabalho que a gente faz para ser remunerado. E os espíritos dizem que não, que trabalha a mente como o corpo, e qualquer ocupação útil é trabalho. Então, a gente trabalha quando está na casa espírita, trabalha quando está arrumando a casa, quando está fazendo um docinho, quando vai ver um doente na casa de um amigo, quando vai ler para alguém, e tantas outras atividades. Todas as atividades úteis na nossa vida são trabalho. No livro Roteiro, Emmanuel nos diz um trecho muito bonito. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Então, não somos mais aquele grãozinho de areia que a gente achava, né? Olha só, a gente está importando, faz parte, é uma peça dessa engrenagem. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Então, a gente luta por essa harmonia geral, né? Por essa família universal, que nós sabemos que pertencemos e que um dia vai existir, né, nos espíritos ligados à Terra. Nós participamos do conjunto, e conjunto todos nós sabemos que precisa dos seus componentes, senão não seria conjunto. Então, nós somos partes importantes nesse conjunto, nessa engrenagem que move a Terra para o progresso, para a evolução, para conquistas maiores. Os que ficam alheios a tudo isso destoam dessa unidade. E nós sabemos o que vai acontecer com eles, né? Eles vão reencarnar em mundos do jeito que a Terra é agora, de provas e expiações. Eles vão ser exilados, levando essa tecnologia toda, celular da moda e não sei o que, mas as conquistas espirituais deixando a desejar. A infalível lei do trabalho rege o universo. Olha que coisa bonita que os espíritos nos dizem. Então, é necessário educação para o trabalho. Eu acho que a responsabilidade nossa, enquanto educadores, pais, avós, tios e qualquer coisa desse jeito, de passar para o jovem, para a criança, uma outra mentalidade a respeito do trabalho. Os espíritos nos dizem que numa sociedade educada, todo aquele que necessita prover sua existência deve encontrar com o que se ocupar. E é lamentável que na nossa sociedade isso não aconteça, né? Nem todos que querem, precisam trabalhar, conseguem. No livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles, a nossa mentora, a nossa psicóloga do plano espiritual, nos fala numa página belíssima sobre as horas vazias. Sob pretexto algum, te permitas a hora vazia. Gente, a hora vazia não é a hora do descanso. A hora do descanso, nós sabemos que é preciso, né? O espírito precisa descansar, se refazer, ter alegrias, ter diversão. A hora vazia, diz ela aqui, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. E a gente lembrou daquele ditado, né? Mente vazia, casa do diabo, não é assim que fala? Quer dizer, diabo a gente sabe que não tem, mas espíritozinhos mauzinhos a gente sabe que tem, né? Deixa a casa vazia, deixa a mente correr frouxo, que vai acontecer, né? Uma energia negativa.
A vida se agita em toda parte, diz ela. O movimento é lei universal, em tudo presente. Produz pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje trabalha. Se Deus trabalha, se Jesus trabalha, se os espíritos evoluídos, os anjos, aqueles que estão nos mundos superiores trabalham, por que nós aqui queremos descansar, só descansar, se temos tanto a aprender e tanto a mudar? Então a necessidade de ação fica evidente. Nós somos usufrutuários da nossa vida. Nós somos reencarnacionistas. Nós vamos nos beneficiar de tudo de bom que nós fizermos para a nossa Terra. Nós vamos receber os benefícios das nossas conquistas, a recompensa de tudo de bom que nós fizermos, né? Vamos voltar melhores, vamos aprender cada vez mais. Então é baseado nisso que o esforço do homem é fundamental. Não dá como, e os espíritos sabem disso, por isso não dá como dar nada de graça para o homem. Nós somos intuídos, sim, é que nos diz, mas jamais a gente recebe a cura de uma doença. Pronto, recebeu a fórmula pronta. Não é assim. Eles nos dão a capacidade, eles nos dão o auxílio, eles nos dão o amparo para que a gente chegue à solução dos problemas, mas não dão o problema pronto. A gente não dá o peixe, né? A gente dá a oportunidade de pescar. E nada é dado sem esforço. E eles dizem uma frase, um texto muito bonito que diz: caminha e chegarás, encontrarás pedras sob os teus passos, olha e as tira tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Olha, tem 3 propostas lindas dentro desse pequeno texto. Primeiro, o esforço é nosso. A pedra sobre os teus pés, tiras tu mesmo. Ninguém vai tirar a pedra para a gente. Não é o pai, não é a mãe, não é o marido, não é o vizinho, não é o filho. Somos nós que temos que abaixar, nos tornarmos mais humildes para tirarmos as pedras que estão sob os nossos passos. Depois eles dizem, nós vamos te ajudar, daremos a força necessária. Então está aí evidente que os espíritos não nos abandonam, que nós temos condições de executarmos tantas coisas com o auxílio deles, mas depois eles nos mostram o livre-arbítrio, se a quiseres empregar. Aí fica por nossa conta, né? Quantas vezes os espíritos, a gente lê nos livros e ouve, ficam buzinando e dizem, nossa, isso aí parece que é surdo. Não escuta o que eu estou falando, é porque a gente está com a cabeça em outro lugar. Porque nós temos intuições, nós temos a ajuda dos espíritos, com certeza. Eles sempre intercedem por nós quando a intenção é boa, quando nós sabemos pedir, quando os pedidos são úteis para nós e para os outros. Não é pedir para ganhar na loteria, nem para o chefe aumentar, essas coisas que dependem do esforço próprio também e da nossa trajetória e daquilo que tem na nossa caminhada que a gente precisa passar. No livro dos Médiuns, capítulo 26, 291, Kardec pergunta, podem pedir-se conselhos aos espíritos? E eles respondem, sim, certamente os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os procuram com confiança, principalmente no que toca à alma. Então, são os pedidos da alma, os pedidos do fundo do coração, que são analisados e amparados pelos espíritos. Mas repelem os hipócritas, os que pedem a luz, mas se comprazem nas trevas. Então, pede, está errando. Pede, está errando. Não é por aí, não é? Não é aquela coisa que a gente sabe que ajoelha e os pecados ficam livres, pecado, né? O nomezinho horrível. E que faz e reza lá e também fica livre. Não é por aí. Isso já passou nas nossas vidas. Hoje é um esforço íntimo, é um esforço próprio. Eles jamais se prestam a servir a cupidez, a ganância, a ambição, nada disso. Os espíritos até viram as costas.
Agora, os maus nos seduzem, nos mostram a porta larga, né? Jesus já nos avisou também. Os maus nos mostram as coisas boas, só que depois a gente já disse, né? Vem a mágoa, o sofrimento, a angústia e tudo mais. Então, nem todos os nossos pedidos são levados em conta. Até porque nem todos os nossos pedidos são bons para nós. A visão espiritual é muito diferente da nossa. Muitas vezes, a gente pede uma coisa que dali adiante aquilo ele vai trazer um monte de aborrecimentos, não é? Então, eles sabem e não nos concedem. Que pai dá alguma coisa a um filho, uma coisa perigosa? Se um filho, por acaso, pede uma arma para brincar, o pai vai conceder? É claro que não, né? Então, os nossos espíritos protetores, eles vão nos dar o quê? Resignação nas nossas provas, aquelas que nós precisamos passar. Coragem no meio das batalhas que nós temos que enfrentar. Eles vão nos dar postura, vão nos dar empenho, eles vão nos auxiliar, eles vão nos empurrar naquelas coisas que realmente serão boas para todos nós. Então é na ação, seja na forma de pedir, seja na forma de buscar, seja na forma de nos empenharmos. Se a ação é boa, a resposta também é. E nós vamos contar para vocês uma pequena história que é bem própria dessas situações de busca. Era uma menininha de 6 anos, muito esperta. Numa certa noite, ela escuta os pais conversando no outro cômodo da casa. E eles falavam do irmãozinho menor dela, que estava muito doente, ela percebeu. Mas eles não tinham dinheiro. Eles estavam em dificuldades financeiras e o tratamento era muito caro. O menino, a criança, precisava de uma operação também muito cara. O pai anuncia para a mãe que no mês seguinte eles se mudariam para um apartamento mais barato, num subúrbio, porque ele não tinha dinheiro para o aluguel e para o tratamento da criança. E a mãe chorosa, ela escuta quando o pai diz, consolando a mãe, só um milagre poderá nos ajudar. Ela vai e abre o armário. Tira lá do fundo um vidro de geleia que ela guardava bem escondidinho. Derrama no chão as moedas que estavam ali. Conta uma, conta 2, conta 3 vezes. E pensa, não pode haver erro. Tem que estar certo. Novamente ela bota aquelas moedas no vidro, tampa o vidro e sai pela porta dos fundos. Anda 5 quarteirões até a farmácia. Chegando lá, o farmacêutico estava ocupado. Ela então... não foi vista, pequenina, ela então começa a arrastar o pezinho no chão, mas ele nem se toca na presença dela. Ela faz aquele pigarro do fundo da garganta, mas mais uma vez ele não ouve. Já impaciente, ela pega uma moeda e bate no vidro da porta. Ele vem irritadiço. O que você quer, menina? Não vê que eu estou ocupado? Eu estou conversando com o meu irmão que veio de Chicago e que eu não vejo há muitos e muitos anos. Não dá para atender agora. O que você deseja? Ela já também meio irritada, porque foi mal recebida, responde, eu vim falar do meu irmão. O meu irmão está muito doente e eu preciso comprar um milagre. O quê? Você quer o quê? Eu quero comprar um milagre, porque eu escutei o meu pai dizer que só um milagre salvava meu irmão. Aí, mais calmo, né, o farmacêutico, menina, minha filha, aqui nós não vendemos milagres. E ela, moço, por favor, o meu irmão precisa muito. Se o dinheiro que eu tenho não der, eu tenho como conseguir mais. Mas me vende um milagre. Nisso, o irmão do farmacêutico, que era um homem muito bom, dá um passo à frente e diz, menina, quanto você tem para comprar esse milagre? Aí ela baixa os olhinhos, né, fala assim, meio de boca, $1,11. Ele diz, nossa, que coincidência, é o preço de milagres para irmãozinhos. Me dá aqui a sua mão, me dá esse dinheiro e me leva até os seus pais, eu quero conhecer o seu irmão. Esse senhor, irmão do farmacêutico, era um cirurgião de muito nome, um neurocirurgião. E vai à casa da menina, conhece o irmão, e é claro que a operação é feita sem custo nenhum. Meses depois, Andrews, o irmãozinho da menina, volta para casa. Os pais estão contentes, cheios de alegria. E ela escuta, então, o comentário dos dois, analisando, né, os últimos acontecimentos, eles não sabiam de nada.
Que beleza, que maravilha, como foi bom, o nosso filho está curado. Realmente, isso foi um verdadeiro milagre. Eu só queria saber quanto custou essa operação. Lá do cantinho dela, ela dá um sorriso, ela sabia, $1,11. E a fé, o empenho de uma garotinha esperta. Então a gente vê que é isso que nós precisamos na nossa vida. Isso é um exemplo. A fé remove montanhas, as nossas montanhas interiores. A fé remove tudo aquilo que nos incomoda, que nos prejudica, mas desde que nós tenhamos fé. Eu vou contar uma coisa aqui, que a minha amiga querida me perdoe. Eu vou contar um caso de uma pessoa mais bem chegada a nós, a filha de uma grande amiga minha, que no momento em que, com 1 ano de idade, ela percebeu que o seu filhinho, de 1 ano, possuía uma doença grave, séria, talvez sem cura, ou com uma cura muito difícil, essa jovem se colocou à luta, no empenho, na vontade e na busca da solução do problema do seu filhinho. Não teve mãos a medir, não teve dia nem noite de descanso, correu atrás do seu milagre. E o milagre dela veio em nome de uma medula que a criança precisava. E essa criança hoje é a alegria da casa, é a alegria da família, porque essa mãe não cruzou os braços na inércia nem na ociosidade, não lamentou com o pai, não injuriou, não se mostrou a mais infeliz do mundo, mas a pessoa determinada, buscando com fé e amor no coração a solução para o seu grande problema. E é isso que nós precisamos fazer. São esses exemplos de vida que nós precisamos seguir. Essa busca do nosso milagre particular, do milagre da vontade, do milagre do trabalho. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Procura e acharás. Buscai e encontrarás. Batei e a porta se abrirá. Vamos nós bater nas portas certas. Vamos nós procurar o caminho certo. Vamos nós pedir as coisas certas para que possamos ter a recompensa, o atendimento dos espíritos, lutar pela nossa melhoria, pela elevação das nossas vidas, para sermos melhores para nós e para todos aqueles que nos cercam. A missão é levar aos outros as coisas que a gente lê, que a gente aprende. Nós não sabemos mais nada do que ninguém, nem mais nem menos, apenas nós temos um empenho, porque percebemos que essa é a nossa trajetória, a trajetória da busca e do ensinamento. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos compadeça de nós e das nossas fragilidades e das nossas fraquezas, e que os bons espíritos fechem os ouvidos para os nossos pedidos irreverentes e aguçem os ouvidos para os nossos pedidos feitos do fundo do nosso coração. Que assim seja.